e IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para apresentar um novo projeto da igreja, IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. E eu quero encorajar você, membro da igreja, e também aqueles que estão fazendo parte daqueles que nos apoiam nos nossos ministérios, a estarem se conectando com esse novo projeto, conhecendo a estrutura desse projeto, que a princípio estará tendo uma vez por semana um podcast. A nossa expectativa é de que gradativamente isto possa florescer, trazendo oportunidades para que através da TV, web, nós possamos estar expandindo o Evangelho e edificando vidas. E você, como membro da igreja, pode estar orando e participando também. Não só assistindo, mas também contribuindo com suas habilidades, com seus talentos. Neste ano do jubileu dos 50 anos da Igreja Batista do Pedro, este ministério, este projeto, é um presente de Deus para você. A Igreja Batista em Dom Pedro tem a alegria de convidar você para os nossos cultos de adoração ao Senhor, todos os domingos. Pela manhã, Escola Bíblica Dinâmica às 8h45. E à noite, às 18 horas. Estamos localizados na Avenida Pedro Teixeira, número 75, no bairro Dom Pedro. Venha adorar o Senhor conosco. Porque quando eu falo em obedecer, eu subentendo de que eu estou fazendo um dever. E não é um dever. Quando Deus chama, que você tem esse chamado, é uma compaixão que nasce, que de repente não é mais você. É Cristo em você. É Cristo indo e não você. Muito bem, boa noite aos nossos irmãos que estão conosco hoje, nos assistindo, acompanhando o nosso podcast, né? É um episódio muito importante. Nós temos hoje uma presença extremamente especial, né? Que é a nossa missionária, a irmã Rosimeire, certo? Irmã Rosimeire Veiga, ela está conosco aqui e estará compartilhando conosco, né, sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre esse chamado que tem transformado vidas, que tem mudado a história de muitas pessoas. Mas nós sabemos que antes mesmo dessas pessoas serem transformadas ou serem chamadas, motivadas, essas pessoas, elas tiveram contato com uma pessoa que recebeu esse chamado que vem do Senhor, né? Então, nós temos um objetivo assim tão especial, que é compartilhar desse amor de Cristo, né? Do ID do Senhor, que ele é feito de diversas formas. Ele é feito na África, ele é feito no Brasil, ele é feito em Manaus, ele é feito em vários lugares. Mas o mais importante é obedecermos à vontade do Senhor, né? E é levarmos o Evangelho. Então, minha irmã querida, boa noite, boa né? Noite. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, a esse podcast. E eu gostaria de, neste primeiro momento, né, perguntar
né, como é que isso começou? Como é que se deu, né, necessariamente este chamado, né, como a irmã anteriormente nós já havíamos conversado um pouco, né, falou assim, não é uma coisa assim que começou assim de repente do dia para a noite, mas como é que isto começou na vida da irmã? Bem, eu já faço esse caminho desde criança, né? Então começou muito simples. Um coleguinha meu ficou doente e eu simplesmente disse para ele, vamos falar com o Papai do Céu para você ficar curado, porque a gente tinha a intenção de ir à praia no dia seguinte. Então, como toda criança, a arte era essa. Então foi assim que começou. Eu fiz a oração, mas essa criança não ficou muito legal, ela foi parar no hospital. E aí eu continuei visitando escondido, né, porque não poderia entrar no hospital pelo fato de eu ser criança. Então eu passei a entrar no hospital escondido e brincava com ele, fazia oração com ele. E aproveitava as outras crianças e outras pessoas que estavam no hospital, por curiosidade eu ia indo de leito em leito e ao mesmo tempo colocava a mãozinha e dizia que Papai do Céu ia curar. Então eu digo que aí foi a minha primeira trajetória. Mas eu não fiquei só dentro dos hospitais. À medida que eu fui crescendo, eu continuei por isso que eu digo que é o Ministério Capelania. Então, atuando dentro das escolas, dentro das instituições, dentro dos abrigos. Agora, a menina dos meus olhos, e acredito que da de Deus, é dentro dos hospitais. Então, eu passei aí dentro nos abrigos, nos idosos principalmente, no Juliano Moreira, que é uma instituição para pessoas com doenças mentais, era, né, que agora já fechou. Então eu fui crescendo até que um determinado momento, mas a minha paixão era mais voltada não só para os pacientes dentro dos hospitais, como também com pessoas e crianças com deficiências. Então eu fazia um pouquinho de cada um. E à medida que eu fui crescendo e quando eu me converti, eu foquei mais dentro dos hospitais. Mesmo assim, continuo indo em outras instituições e nas escolas, mas o hospital é o meu grande foco. Então, o ID, né? Ou seja, a orientação, o chamado do Senhor começou muito antes de uma preparação formal, Sim. de uma preparação muito mais voltada para o estudo, né? Sim. Do tratamento ou de como tratar determinadas situações, sim, mas nasceu do desejo de ajudar o próximo, né? De estar perto do próximo, né? Sim. No caso, primeiro um coleguinha, né? Que queria que o coleguinha fosse para a praia e depois visitando os hospitais mesmo, né? Não podendo visitar os hospitais. E neste tempo, né? E aí naquilo que nós temos de informação, e aí já são 50 anos, não é isso, minha irmã? 56 anos. 56 anos, né? De trabalho de capelania, e há 13 anos atua como missionária, sim, aqui na nossa igreja batista em Dom Pedro, né? Então o que isso, sim, representa para a irmã? Olha, foi através desse momento que eu passei a ser missionária que eu comecei a investir mais em cursos de capacitação e entender que ser missionário, principalmente dentro de um hospital, não é só ir, levar um folhetinho ou estender a mão, fazer uma oração. Não, é muito mais. Você precisa de um preparo maior. Você tem que conhecer a palavra, mas tem que ter a compaixão de Cristo. Porque não é só obedecer. O obedecer é muito relativo, vai mais dependendo da a percepção de cada um. Porque quando eu falo em obedecer, eu subentendo de que eu estou fazendo um dever. E não é um dever. Quando Deus chama, que você tem esse chamado, é uma compaixão que nasce, que de repente não é mais você. É Cristo em você. É Cristo indo e não você. Você está apenas seguindo os passos dele. E quando você chega dentro de um hospital ou numa instituição carente ou
ou até mesmo uma criança, como foi agora, dentro do hospital a gente pegou uma criança autista, estava bem agitada, bem nervosa, mas uma simples música, um tocar de um instrumento já acalmou. E aí a gente pode falar um pouco do amor de Cristo para ela. Então, você precisa ter toda essa biodiversidade de conhecimentos e também de segurança, né? Porque você tem que ter um cuidado, um preparo também em termos de cuidados de si mesmo e do outro. Então, esse preparo, logicamente, hoje ele é muito importante, né? Sim. A gente percebe o seu cuidado em relação a se programar, a verificar quais são as possibilidades que precisam ser aplicadas de acordo com as necessidades. Sem dúvida, isso vem com o tempo, vem com a experiência, vem com o estudo, e nós sabemos que nós não podemos desconsiderar isso daí, mas acima de todas as coisas, nós, como é o nosso programa, né, são caminhos de fé, né? Nós entendemos com certeza absoluta que é o agir de Deus no meio de um processo, no meio de situações caóticas, e que somente através do Senhor, que não seria apenas o conhecimento intelectual, que seria o propulsor da cura ou o propulsor do consolo para a vida das pessoas que estão sendo acompanhadas, né? Ou seja, é viver verdadeiramente o Evangelho, né? Isso, por fé, né? Porque assim, quando você é missionária, eu no meu caso, eu vivo plenamente para o Senhor. Ou seja, eu não trabalho, mas Deus não me deixa faltar nada. Nenhum momento assim, eu posso sentir falta de alguma coisa, porque às vezes a gente é humano, necessita de algo, mas é o Senhor. Aí no dia seguinte, às vezes nem chega no dia seguinte, questão de minutos ou meia hora depois aquilo é suprido. Então Deus usa você para fazer o trabalho dele, mas ao mesmo tempo ele te dá todo o suporte. Por isso que tem certos momentos que eu até digo assim, eu não tenho porquê de esperar e ficar ansiosa para o amanhã, porque o hoje, Deus está aqui, mas ele também já está lá amanhã. Então, ele já supre todas as minhas necessidades até do amanhã. E aí, quando eu aprendi isso, a partir do momento que eu comecei a fazer missões propriamente dita, principalmente aqui na EBD, na Igreja Batista em Dom Pedro, porque foi aqui que eu aprendi a ser missionária. Até então, eu era simplesmente uma voluntária que gostava de ir nos hospitais e nas instituições. Eu falava de Deus, mas não tinha conhecimento. E é que eu aprendi. Aqui eu fiz a parte da capacitação, aprendi a lidar com o outro e aprendi, acima de tudo, a conhecer a palavra. E a conviver com outros irmãos que vivem desafios diferentes, né? Em outros lugares. Pessoas que enfrentam também as mesmas dificuldades, sim, mas que podem dar o mesmo testemunho que a senhora está dando neste momento, né? Sim, e dizer que o Senhor é aquele que vai conduzindo o propósito, vai conduzindo o trabalho, né? Vai fazendo a obra. Então, irmã, eu digo que é uma alegria para nós quando nós temos esse testemunho, quando nós podemos ser encorajados. Eu gosto muito quando o pastor João fala sobre a questão do encorajamento. Quando sim, nós percebemos ou quando nós vemos outros missionários falando sobre o trabalho desenvolvido nas diversas partes do mundo, ou no interior do Amazonas, né, ou no interior do Brasil, qualquer parte, nós nos sentimos o quê? Encorajados. Nos sentimos o quê? Fortalecidos. Exato. E no seu caso, eu gostaria de fazer uma pergunta, sim, né? Como é sentir, né? Olhando para aquela vida que foi atingida ali pelo amor de Deus, né? Porque é como um raio que vem ali e atinge a vida daquela pessoa que estava necessitada, né? Como é que você explica isso daí? Porque isso aí não se pode escrever, né? Não é uma coisa que você pode simplesmente colocar no papel, mas como isto traz, como que você percebe isso
na pessoa que acabou de receber algum presente de Deus que nem a própria pessoa consegue explicar? Olha, vai ser difícil. Assim, o amor de Cristo, o amor de Deus, ele é tão poderoso, é tão grande. E quando eu chego, assim, eu chego próximo de um paciente, eu vou falar mais do paciente. Do paciente, eu de repente não vejo, não importa quem ele seja. Eu não consigo mais vê-lo como ele é realmente. Eu já começo a perceber que ali é como se fosse Jesus deitado ali. É como se fosse Deus que estivesse cuidando do seu filho amado. É assim que quando eu vou, eu me jogo de cabeça nesse momento. E eu tive testemunhos assim, não só de curas. Eu vi curas, eu vi pessoas louvando ao Senhor. É assim, eu vou contar, posso dar 2 testemunhos? Sim, rapidinho. Primeiro foi de um bebê. Desenganado, o médico não queria que ninguém encostasse, ninguém chegasse, só a mãe estava a uma certa distância, mas não foi aqui, foi em outro estado. E foi um dos primeiros que eu, num pronto-socorro, ele estava com já, até azulzinho já, mas ele estava todo em uma câmara. Eu não entendia bem por quê, por isso que eu digo que é importante a gente conhecer mais sobre determinadas coisas. Mas quando eu fui entrando, eu virei para a mãezinha e disse assim: confia, só confia. Aí ela: confiar em quem? Meu filho está morrendo. Eu aí disse assim: confia, só confia. E tinha uma pessoa que estava começando a primeira vez como voluntário. Era a minha primeira experiência levando alguém. Esse alguém era da igreja, enquanto eu estava frequentando aí já como evangélica. Ele simplesmente chegou na porta, ele empacou. Ele não quis mais entrar e ele começou a se tremer, mas aí ele disse que ele sentiu uma coisa tão grande, uma força tão grande, que ele se fez assim: Deus, tem de misericórdia dessa vida. Na hora que ele falou isso, esse bebê berrou, ele chorou. Amém. E quando ele chorou, a cozinha dele começou a voltar. E os médicos vieram correndo, foi uma correria. E a partir desse momento, essa criança foi salva. A mãe simplesmente olhou para mim e fez: agora eu confio. E aí foi dali que a gente começou a fazer esse trabalho dentro do hospital diariamente, dentro do pronto-socorro. Porque os médicos começaram a ver a gente com outros olhos. Nós não estamos lá para ficar dizendo, repreendendo isso e aquilo, mas a gente sim levar o conforto, a palavra, o consolo. A segunda foi um travesti. Ele era um travesti, ele tinha de sobrancelha, ele estava maquiado, ele tinha saído da noite, só que alguém espancou ele e ele achou que deveria tirar a própria vida. E quando ele me chamou, os médicos me chamaram para ir fazer oração, porque ele estava já indo, esse rapaz chorou, contou a história dele, e eu só, nesse momento eu era não verbal, eu só escutava. E ele agradeceu como se eu tivesse falado um monte de coisa, mas eu não tinha nem aberto minha boca ainda. Foi aí que ele disse que ele queria conhecer esse Jesus. E ele conheceu. Ele foi salvo. Ele deixou as ruas. Ele conseguiu um emprego. E o médico que atendeu ele, que socorreu ele, foi o primeiro que deu, porque ele era técnico de enfermagem, esse rapaz, emprego para ele. E ele deixou aquela vida que ele tinha. Então, esse é o mover do Senhor diante dos hospitais. E na vida em geral. Então isso não se explica de uma forma natural. Não. Isso se explica de uma forma sobrenatural. E quem é que faz esta obra? É o Senhor. É o Senhor. E quem é o instrumento? Você é um instrumento utilizado pelo Senhor, né? O Espírito Santo de Deus usando a sua vida, usando a vida de tantas pessoas para que vidas sejam transformadas, sim. Né? Para que essas vidas sejam impactadas. E assim, é uma alegria, irmã, quando nós podemos ouvir isso e entender que Deus continua agindo no nosso meio, utilizando homens,
utilizando mulheres, né? Nós sabemos com certeza que os desafios não são fáceis, que os desafios não pararam, né? Que as lutas continuam, né? Mas que nós somos gratos a Deus. Por quê? Porque a irmã permanece com o propósito de servir e fazer o quê? A vontade do Senhor. Sim, sim. Ou seja, seguir o quê? Os caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, né? E nesses últimos anos aqui na igreja em Dom Pedro, nós sabemos que nós temos uma igreja missionária, nós sabemos que temos uma igreja que se envolve necessariamente, né? Como é que a senhora vê, né, este envolvimento da nossa igreja, né, dentro deste contexto, deste trabalho desenvolvido? Nossa, é essencial, né? É essencial, porque é aqui que eu encontro forças. Amém. É aqui que eu encontro irmãos que me acolhem. É aqui que eu encontro o apoio para que eu possa caminhar e levar essa missão do Senhor lá para fora. Não é fácil lidar dentro de um hospital, ainda mais quando eu lido com o de câncer, que às vezes as pessoas simplesmente se vão na nossa frente, mas quando eu saio de lá, é aqui que eu busco refúgio. Aí eu busco refúgio no Senhor, mas através daqui. Porque eu venho aqui, eu sento, eu me acalmo, eu oro e encontro sempre alguém que me dá essa força. Alguém que diz, se eu caminhar com Jesus, continue. Permaneça. Permaneça. É a Siga. palavra que siga. Não desista. Exato. Né? Não então, minha irmã, Pastor João nós costuma somos dizer que eu felizes sou por muito isso. persistente. Amém. E nós estamos felizes porque nós podemos ouvir isso, né? Sim. É tão bom ouvir de alguém que está ali responsável por um ministério, neste caso, né? O pastor João chegar e dizer assim, minha irmã, não desista. Nós sabemos que Deus tem um propósito e tem usado a sua vida. Não é verdade? Exato. Então nós somos gratos a Deus. Amém? Amém. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho. Atenção, criançada! Se você tem entre 4 e 12 anos, esse recado é pra você. Todos os domingos, às 8h45 na IBDP, acontece o Clube Oance. No clube, você aprende sobre Jesus e a Palavra de Deus com memorização de versículos, devocionais e momentos de amizade. E ainda tem jogos super legais e lanches deliciosos. Estamos te esperando com muita alegria. Venha fazer parte dessa turma e chame um amigo para vir junto. Oance! Marcha! Bem, meus irmãos, nós estamos agora voltando no nosso intervalo, né? Voltando para a nossa continuidade, a nossa entrevista com a nossa irmã Rosimeire, né? Que está nos dando a alegria da sua presença conosco aqui neste momento, certo? E eu gostaria, neste momento, de começar, né? De continuar a nossa conversa aqui, falando sobre essa questão de como trabalhar o coração em meio às pressões, às lutas, porque eu confesso, os chamados eles são específicos, com certeza os chamados são específicos. Nem todas as pessoas são chamadas para trabalhar nos hospitais, nem todas as pessoas são trabalhadas para trabalhar no meio das tribos, dos índios, né? Em outros lugares, na África, na Ásia, no mundo islâmico. Nós sabemos que nem todas as pessoas são chamadas para trabalhar em todos os lugares, certo? Sim. Mas como é que a irmã trabalha essa questão no sentido emocional? Como trabalhar? Ou seja, existe um segredo, qual é a sua dependência? Ou seja, o que é que ele faz suportar, né, ver tantas situações complexas, né, e que essas situações complexas elas não venham a lhe abalar de uma forma que seja irreversível, por exemplo? É meio difícil não ficar abalado quando você vai.
no hospital. Eu ouço muito, por isso que eu digo, o chamado para trabalhar dentro de um hospital não é para qualquer um. Muitas vezes eu ouço muitas pessoas querendo ir, mas aí eu digo assim, eu vou lhe fazer logo um tratamento de choque. Já leva a primeira vez e logo na primeira vez a pessoa nunca mais volta. É muito raro. Por quê? Primeiro, é impactante, né? Você vê uma pessoa que aparentemente era linda, cabelos, corpo, de repente está ali abatida, com os olhos todo triste, sofrido, e se perguntando por que eu, sabe? E mais dolorido ainda é quando é uma criança. E mais dolorido ainda é quando de repente essa mesma criança ou esse mesmo adulto vem a falecer. Quando eles partem, principalmente na nossa frente, você tem que ter um cuidado emocional, um controle emocional muito grande para não entrar em desequilíbrio. E para isso, nós temos jejum, oração, uma conversa com o pastor, sempre buscando o apoio do pastor. Principalmente a oração é muito importante para não dar suporte, mas hoje, e assim, toda a minha equipe, ela passa junto comigo. E a gente sempre faz um encontro para conversar, para um escutar o outro. É o cuidado do outro. A parte emocional vem principalmente acompanhado não só da oração, da vigilância, do jejum, da palavra do Senhor, mas tem também um acompanhamento psicológico. E acompanhamento pastoral. Esse é o principal. É quando o pastor João senta com uma de nós para conversar sobre as nossas dores, sabe? E aí a gente se sente mais fortalecido para continuar. Então, este momento, ele é fundamental para que o trabalho continue. Sim. Não dá para continuar um trabalho, não dá para executar a obra missionária sem ter esse cuidado do jejum, da oração, da leitura da palavra, sim, do acompanhamento pastoral, sim, desse momento em que você abre o coração, porque com certeza nós não somos robôs. Não. Nós estamos ali trabalhando, ou quando eu digo assim nós, eu estou aqui, né, me juntando à senhora nesse sentido desse chamado, porque é o seu chamado, mas fazer tudo isso tem uma carga, e essa carga, ela precisa ser o quê? Compartilhada. Exato. Né? Você tem que, você carrega um cesto, você vai com esse cesto vazio, ele volta cheio, em algum lugar você tem que descarregar ele. Então, assim, quando isso não acontece, no dia seguinte, eu estou exausta, eu estou cansada, eu estou com dor de cabeça, o corpo parece que eu levei uma surra. Aí o que eu faço? Jejum, oração e conversa com o pastor. Um conselheiro espiritual, vamos lá. Então, o pastoral é muito importante nesse momento, porque ele nos dá o suporte, aquilo que a gente precisa, porque senão a gente acaba desistindo. É muita dor, é muito sofrimento dentro de um hospital. É muito sofrimento você ver um paciente com saúde mental sendo tomado. Hoje em dia até que não utiliza essa técnica, mas eu vi muito o eletrochoque, sabe? São medicamentos horríveis que eles tomam. Então, é muito difícil você ver o outro passando por esse sofrimento. Então, você precisa ter um apoio emocional muito forte e espiritual, que aí vem do pastoreio, sabe? Com o pastor da sua igreja. As minhas meninas, todas elas têm que passar por esse grifo do pastor, eles têm que passar tem conhecimentos técnicos, né? Mas também tem que ter o conhecimento espiritual. Então, sentir a compaixão de Cristo por essas pessoas é se anular praticamente. Você deixa de ser, eu deixo de ser eu, você deixa de ser você. Nesse momento não é mais você que está ali. Então, muitas vezes a gente não sofre tanto porque Cristo está ali na nossa frente. É Ele que foi na nossa frente. É Ele que tira todas as nossas dores. Então,
é necessário essa organização espiritual. Quando eu falo organização espiritual, é o cuidado, né, de uma vida aos pés do Senhor, né, sendo alimentado pela palavra do Senhor, né, e sendo acompanhado, né, que eu vejo que esse acompanhamento ele é fundamental, porque eu vejo uma coisa muito interessante, o pastor sempre repete isso para a gente, que pessoas precisam de pessoas. Nós não conseguimos andar sozinhos no meio deste mundo. Sim. E eu acredito que quando você está ali desempenhando um papel tão fundamental e tão importante num contexto tão sensível que é um hospital, uma capelania hospitalar, principalmente, você precisa ter essa estrutura emocional e essa estrutura espiritual. Eu gostaria de dar andamento, né, e fazer mais algumas perguntas para a irmã, e uma delas eu gostaria de fazer, que seria o seguinte, né, o que a senhora diria para as mulheres que sentem um chamado, né, as pessoas, não somente as mulheres, mas as pessoas que sentem um chamado, não diria o seu conselho, mas qual seria, diante do Senhor, o posicionamento diante deste desafio? Olha, eu vou dizer, eu passei sim, muito, mas eu vim entender uma coisa. Se eu tenho um chamado, eu não tenho por que temer. Se eu tenho um chamado, eu não tenho por que eu me sentir desvalorizada, porque não é o meu trabalho. O trabalho é de Cristo. Então não tenho por que de eu me sentir desvalorizada. Mas enquanto eu não tinha esse conhecimento, eu sofria assim. Poxa, ninguém nem parece que percebem que eu estou aqui dentro desses hospitais, que eu estou dentro dessas escolas, que eu estou dentro desses abrigos. Parece que ninguém me vê. Mas até o momento que eu vim descobrir que não, o chamado é de Cristo. Se é Ele que vai fazer a obra, não sou eu. Eu apenas estou sendo serva dele para levar, como eu digo assim, eu estou sendo uma ponte, mas quem vai é Ele. Então não tenho por que eu me sentir desvalorizada. E se eu sentir medo, não é um chamado, é obediência. Obediência é dever. Dever não é a obra de Deus. Se eu sinto um dever, se eu sinto que eu tenho que ir, eu me sinto obrigada, isso não é compaixão. E Cristo trabalha com compaixão. E uma coisa eu lhe digo assim, quem foi minha grande inspiradora foi a Débora, a grande juíza, Débora, com a perseverança dela, com a luta, como a primeira mulher juíza, posso dizer que tem 2 linhazinhas que falam sobre ela na Bíblia, e a Tábita, que é as Dorcas, que é o que eu utilizo até ela como na nossa oficina, que é onde eu faço os materiais que eu entrego dentro dos hospitais. Eu até trouxe alguns objetos que nós fazemos e entregamos dentro do hospital. Então, as Dorcas, ela trabalhou com compaixão, ela tinha um cuidado com as viúvas, ela tinha um cuidado com os mais desfavorecidos. Isso são objetos que nós fazemos, se você pode ver, são tudo bem trabalhado, voltado para doar dentro dos hospitais. E todos levam a palavra do Senhor. E que é algo que, com certeza absoluta, porque assim, quando nós olhamos, talvez para a gente não tenha um significado tão importante e tão fundamental, né, do que naquele momento que a pessoa ela tem um contato, né? Ela recebe este carinho. Tem os lenços. Se a irmã até me permitir, eu tive a oportunidade de acompanhar a minha esposa quando ela fez uma boneca uma vez, que a senhora falou, olha, Nayara, faça uma boneca, né? Ela tem esse dom, crochê, né? E eu vi que a alegria do coração dela, quando ela pôde contribuir neste sentido, e eu tenho certeza que a pessoa que recebeu, ou a pessoa que recebe um travesseirinho, um bonequinho, ou qualquer coisa relacionada a este trabalho,
isso aí vem de forma impactante na vida da pessoa, não é verdade? É sim, olha, eu chamo as minhas carequinhas, quando elas recebem um lenço, que eu ponho o lenço na cabeça dela, ou uma das meninas põe, ela recebe também a cartinha. Essa cartinha traz fé, traz esperança, traz força para elas. E elas se sentem revigorizadas, elas se sentem, não estou mais só. Eu tenho alguém que está do meu lado, e é Deus. Deus está comigo. Porque o sentimento de solidão com certeza é muito Acaba. grande, né, minha irmã? No meio da doença, né? E existe até tem um cântico que eu gosto muito que diz assim: quando na dor, na tentação, né? Tento em tuas mãos agarrar, né? Para que eu não venha me desviar. Sim. Ou seja, nós sabemos que a dor, a tentação, nós sabemos que o sofrimento ele não nos ajuda, mas quando nós somos amados, isso produz algo diferente na nossa vida, não é verdade? Quando você perguntou sobre a emoção, uma das coisas que eu sempre digo para mim mesma, assim: alma, aquieta-te, confia, só confia. E isso, quando eu falo alma, aquieta-te, eu ouvi de uma criança. Eu estava muito nervosa, eu só fazia chorar, mas ele morreu nas minhas mãos, e eu não conseguia me controlar. E o pastor estava do meu lado, em outra igreja que eu frequentava antes de eu vir para cá. E ele tentava me acalmar, mas ele não conseguia. E a filhinha dele chegou, a filhinha dele somente com 2 anos, tá? Olhou para mim e fez assim: alma, aquieta-te. Nessa hora que ela falou isso, eu senti um impacto tão grande, e isso seguiu. Até hoje é o que eu uso. Eu tenho que aquietar a minha alma, porque não sou eu que faço o trabalho, quem faz é Deus. Então a minha alma tem que ficar quietinha lá no cantinho dela e somente ter fé e confiar. E assim, isso eu passo para elas. Eu procuro pelo menos passar para elas, né? Isso, e com certeza esse amor, porque isso não são objetos, Não. isso são expressões do amor de Deus, entregues, né, nas mãos daquelas pessoas que precisam ouvir do amor de Deus, né? Receber um versículo, ouvir uma história, escutar da palavra de Deus, né? E com certeza absoluta, isso faz toda a diferença na trajetória da vida dessas pessoas. E logo no começo, como nós conversamos aqui, não é alguma coisa que você consegue medir. Não. Né? Não existe você não consegue medir esse poder aqui da operação do amor de Deus no meio deste sofrimento, né? Neste trabalho de capelania, né, minha irmã? É verdade, não consegue. E eu pergunto, como seria assim para jovens, né? Assim, neste contexto, né? Qual que a senhora falaria para jovens que desejariam servir em tempo integral? Né? Neste mundo agitado, neste mundo tão complexo que nós estamos vivendo, existe esse espaço, minha irmã, para que essas jovens possam fazer isso? Sim. Na verdade, eu até necessito. Eu vou lançar um desafio até. Então faça esse desafio. Esse desafio minha irmã, a todos os jovens que estiverem nos escutando. Lá no SECOM agora, nós vamos ter um momento lúdico, recreativo, no qual a gente precisa dos jovens para jogar, para jogos de mesa e outros tipos de atividade mais recreativa. Música, quem sabe cantar, tocar, e dentro do hospital isso é essencial. Aí eu dizer assim, mas eu vou viver de quê? Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar. Eu fiz 3 faculdades já, 2 especializações. Eu não trabalho, eu vivo plenamente para o Senhor. No dia que eu aprendi a confiar, não me faltou nada. Amém. E isso é um É testemunho, só isso que eles né, precisam, confiar. É um testemunho. E também, se não for em tempo integral, que como a irmã mesmo colocou, naquele momento que vai acontecer ali, que vão acontecer
situações, A cada 15 dias, né? Música ou jogos ou alguma coisa, você possa dedicar uma parte do seu tempo, eu posso dedicar essa horinha para... E de repente, naquela horinha, Deus vai transformar para uma vida toda, né? Exato. Olha, esse último sábado que nós fomos, na verdade eu não estava querendo ir. Eu estou me sentindo como se eu estivesse dando murro em ponta de faca. De repente, naquele dia, isso também é um inimigo que fica nos atiçando. Mas quando o médico que estava de plantão nesse dia disse assim: olha, eu tenho uma criança que ela está muito agitada, ela não entende, ela é não verbal, ela não entende o que está acontecendo com ela está assim, deu todo dia. Eu preciso que vocês façam alguma coisa para distraí-la. Nessa hora, eu até esqueci do que eu não queria ir, nem porque eu não queria ir. A menina que estava comigo, ela fez: e agora que nós vamos fazer? Eu fiz: só toque a música. Não tem coisa melhor do que tocar uma música. Ela é jovem também. Ela é mais jovem do que eu, tem Tem o quê? Acho que 20 e poucos anos. Só um instrumento. Mas eu nem sei. Ela tocou uma música amigo do Toy Story até. Nossa, essa criança de repente, quis tomar o banho, tomou a medicação enquanto tocava a música e cantava com ele. Então, o jovem tem um potencial. Por que não usar nesse momento para servir ao Senhor? Então, uma horinha que eles tenham, já ajuda. Nossa irmã Rosimeire Veiga, nossa missionária amada do Senhor, usada Amém. pelo Senhor, né, aqui na nossa igreja. Eu gostaria de, neste momento, nesse instante, né, encerrar com uma frase, né? E não somente uma frase, mas que é algo que está totalmente presente, né, na palavra do Senhor para as nossas vidas, que é tudo por Ele e para Ele. Tudo é para o Senhor. Sim. Né? A sua vida, a sua dedicação, sim, tudo aquilo que foi construído até hoje, nesses mais de 50 anos de ministério, né? Tudo é para o Senhor. E aí eu só gostaria que a senhora encerrasse com uma pequena palavra de incentivo, né? E que representasse esse momento tão especial aqui. Nossa, é tão vivido difícil falar neste isso. momento. Simplesmente fechem os olhos. Simplesmente feche os ouvidos para o mundo e só escuta o seu coração. Ao escutar esse coração, é Deus que está falando. É Deus que está te chamando. Escuta. No silêncio da sua mente, no silêncio externo. De repente, quando você passa a observar só o seu coração, você esquece tudo aqui ao redor. Você só tem uma voz, é a do Senhor. Só isso. Confia sempre. Ame sempre. Tenha fé e esperança, que o mundo vai melhorar. Porque Deus está voltando. Amém. Muito obrigado, minha irmã. Jesus está voltando, né? Que Deus seja exaltado e glorificado através, não somente da sua vida, mas de todas as pessoas que têm aberto o coração e se disponibilizado a fazer a sua vontade, né? E nesse programa, né, Caminhos de Fé, nós temos certeza que muitas pessoas poderão ser impactadas com o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. IBDP-TV, conectando vidas ao Evangelho. Você foi chamada para viver uma vida adornada pela graça de Cristo, no Ministério Mulheres Adornadas por Cristo, da Igreja Batista em Dom Pedro. Nossos encontros são realizados uma vez por mês, sempre aos sábados. São momentos especiais, preparados com carinho para você, palestras edificantes.
adoração que toca a alma, compartilhamentos que fortalecem a fé e uma confraternização que aproxima corações. Junte-se a nós e descubra o propósito que o Senhor tem para a sua vida. IBDP TV, conectando vidas ao Evangelho.